Oiê, tudo bem? Voltei. Vamos agora ler o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Parábola dos agricultores assassinos. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, fez um tanque para espremer as uvas e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a vinha para alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta sem nada. Enviou de novo outro servo. Bateram-lhe na cabeça e ofenderam. Enviou ainda outro servo e a esse mataram. Enviou muitos outros. Bateram uns, mataram os outros, mas ele ainda tinha alguém, o filho amado. Enviou por último a eles, dizendo: respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança ficará para nós. E o pegaram e mataram e jogaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá destruir os agricultores e dará a vinha para outros? Vocês ainda não leram aquele texto das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é a obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Eles tentaram prender Jesus porque entenderam que Jesus tinha contado a parábola contra eles, mas tinham medo da multidão e o deixaram. Foram embora. O imposto a César. Enviaram então Jesus, alguns dos fariseus e dos herodianos, para pegá-lo em alguma palavra. Aproximaram-se e lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Por que não consideras as pessoas pela aparência, mas ensina com fidelidade o caminho de Deus? É certo ou não pagar o imposto a César? Pagamos ou não pagamos? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que vocês me põem à prova? Tragam-me uma moeda para que eu veja. Eles a levaram e Jesus perguntou: De quem é essa imagem na inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram muito admirados com eles. A ressurreição dos mortos. Então foram até Jesus alguns dos saduceus, aqueles que afirmavam não existir ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer deixando mulher sem filhos, ele deverá tomar a viúva e dar descendência para seu irmão? Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo a tomou e morreu sem deixar descendência. E o mesmo aconteceu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitaram, de quem ela será esposa? Porque os 7 tiveram como esposa. Jesus então lhes disse: Vocês estão enganados. Não, estão vocês enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Quanto aos mortos que vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés o trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos doutores da lei tinha ouvido uma discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O doutor da lei lhe disse: Muito bem, mestre, com razão. Disseram que Jesus é o único que não existe outro além dele. Quem ama-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, ama o próximo como a si mesmo. Vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele tinha respondido com inteligência, Jesus lhes disse: Você não está longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. O Messias vai pelos caminhos de Deus. E tomando a palavra, Jesus ensinava no templo. Como é que os doutores da lei dizem que o mestre é filho de Davi? O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo:
O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos embaixo de seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Contra a hipocrisia religiosa. Em seus ensinamentos, Jesus dizia: cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar por aqui com largas túnicas, de serem saudados nas praças públicas, gostam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas, mas com a desculpa de fazerem longas orações. Eles receberão condenação mais severa. Oferta da viúva. Sentado diante do tesouro do templo, Jesus observa. Sentado diante do tesouro do templo, Jesus observava como a multidão depositava moedas no cofre. Muitos ricos depositavam moedas. Veio uma viúva pobre e depositou 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando a si os seus discípulos, Jesus lhes disse: eu lhes garanto, essa viúva pobre ofereceu mais que todos os outros que depositaram moeda no cofre, porque todos que estavam sobrando para eles, mas ela, em sua extrema pobreza, ofereceu tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Obrigado, fiquem com Deus.